Olá, eu sou o Márcio Delfim e hoje eu vou falar rapidinho a respeito de crenças, em especial crenças limitantes. As crenças são estados mentais em que se assume que algo é verdadeiro ou extremamente provável. E elas se formam com base naquilo que vemos, ouvimos ou sentimos. Ao vivenciarmos determinadas experiências de maneira repetida, o nosso cérebro acaba registrando e fortalecendo o resultado daquelas experiências. E a partir dali, a crença está instalada na nossa mente. Existem várias classificações de crença, mas eu vou utilizar uma aqui que é bastante consagrada nesse universo da programação neurolinguística, que divide as crenças em crenças hereditárias, crenças sociais e crenças pessoais, sendo que as crenças pessoais se subdividem em crenças sobre identidade, crenças sobre capacidade e crenças sobre merecimento. Então vamos lá. As crenças hereditárias são originadas daquilo que as crianças, que as pessoas, mas em especial as crianças, ouvem de seus pais ou vivenciam no ambiente familiar. Então, por exemplo, frases como "você não faz nada direito", "você deixa tudo pela metade", quando os pais falam para os seus filhos, isso daí vai ficar impregnado na mente dessas crianças e vão acompanhá-la, provavelmente, por toda a sua vida. As crenças sociais são aquelas impostas pela mídia ou pela sociedade. Então, frases como, por exemplo, "o mundo é um lugar extremamente perigoso", ou "você só será aceita se for magra", são crenças sociais. E as crenças pessoais são baseadas nas experiências vividas pelo próprio indivíduo, pela própria pessoa. E aqui, como eu já mencionei, a gente pode subdividir essas crenças pessoais em três. Existem as crenças limitantes relacionadas à identidade. Aí o que isso significa? É a maneira pela qual você se enxerga. Isso daí diz muito sobre você. As pessoas não conseguem perceber que elas têm uma coisa maravilhosa que só elas têm, que é a sua individualidade, que é a sua luz própria. E muitas vezes elas acabam confundindo o ser com o ter. Por isso que muita gente pensa: eu não sou ninguém, eu não tenho nenhum valor, eu sou um pobre coitado. Essas frases são típicas de pessoas que têm crenças limitantes relacionadas à sua identidade. Mas a gente precisa deixar muito claro que o ter, o seu status social, o carro que você dirige, a roupa que você veste, a sua conta bancária, não tem relação nenhuma com a sua essência, com aquilo que você realmente é. E todos nós temos um potencial gigantesco para realizarmos qualquer coisa. A gente não pode desperdiçar isso. Nós precisamos superar qualquer tipo de crença limitante relacionada à nossa identidade. E não confundir com o ter. Porque uma coisa é o ser e outra é o ter. A segunda subespécie de crença pessoal é a crença sobre capacidade, que diz respeito às nossas aptidões, aquilo que a gente consegue ou não fazer. E um exemplo muito comum de crença limitante relacionada à capacidade é aquela que provavelmente todos nós já ouvimos ou já passamos por isso, de aprender um segundo idioma. Eu tenho muita vontade de aprender inglês, mas aí vem a crença limitante. Tô velho demais para isso, não tenho jeito para coisa. Gente, isso é uma tremenda besteira. Por que as crianças conseguem aprender o inglês ou o segundo idioma com a maior facilidade do mundo? Porque elas não estão presas, elas não estão contaminadas por crenças limitantes. Então ela vai e faz, se não deu certo, tenta, tal, na hora que vai ver a criança já está falando inglês. E a gente não, a gente fica muito preocupado com o que as outras pessoas vão pensar, o que o professor vai pensar, e a gente acaba se limitando e desperdiçando a oportunidade de aprender um segundo idioma.
prova de que essa crença é uma tremenda balela é a plasticidade cerebral, né, descoberta há algum tempo aí, e que demonstra que nós temos toda a capacidade do mundo de aprender até a nossa velhice. Aquela história de que se só aprende quando é criança, isso daí está superado. Tá? Então, esse é um exemplo típico de crença sobre capacidade, crença limitante sobre capacidade. Por fim, nós temos as crenças sobre merecimento. Não adianta nada você estar super bem sob o ponto de vista da sua identidade, está super bem sob o ponto de vista da sua capacidade, mas não se achar merecedor daquilo que a vida te propicia. Se você tem um problema de crença limitante relacionada ao merecimento, não vai adiantar nada as suas crenças de identidade e crenças de capacidade estarem perfeitas. E aí você pode se questionar, mas como assim eu vou me auto-sabotar em relação ao merecimento? Você acha que eu não vou achar que eu sou merecedor das boas coisas da vida? Gente, o processo ele é tão sutil, tá? Ele é tão delicado, tão minucioso, que muitas vezes a gente não consegue perceber isso. Eu vou dar um exemplo concreto, e que muita gente conhece, a respeito de crenças sobre merecimento. Quando eu comecei a namorar a minha esposa, eu achava que ela era muita areia para o meu caminhãozinho. Isso daí é um exemplo típico de crença limitante sobre o merecimento. Eu não achava que eu estava à altura da minha esposa para conseguir tê-la ao meu lado. Graças a Deus eu consegui superar esse problema e nós estamos juntos há 23 anos. Tá? Então, em resumo, se você se sente, de alguma forma, aprisionado por uma crença limitante, a boa notícia é que, com uma reprogramação mental, a gente consegue reverter essa situação. E você vai ter condições de criar a coragem, a perseverança e vai ter a resiliência necessária para desenvolver todo o seu potencial e realizar todos os seus sonhos. Meus queridos, por hoje é só. Eu agradeço profundamente pela atenção de vocês. Se este vídeo fez sentido para você, eu peço para você curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo. Obrigado pela atenção. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.